Boa noite a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo, o AsaCast. Mais esse episódio, né, para dividir um pouco com vocês os amigos, os sócios, esses que frequentam o Aeroclube de Blumenau. E nessa noite quero fazer menção aí de alguns patrocinadores que estão sempre com a gente, que são os patrocinadores que fazem isso tudo acontecer, que é a Flyjet Aviation, a Valhall, é isso, Ricardo? A Nuvme e Hangar 33 e o Aeroclube de Blumenau. E nessa noite eu trago para ser o nosso entrevistado, né? Para mim é um momento muito especial, porque além de tudo é um amigo, hoje ele está fardado aqui, ele está trajado, que é o Major Jair, um grande amigo, sócio do Aeroclube de Blumenau, voa planador também, né? Está sempre envolvido com a gente, mas a gente vai trocar um pouco de ideias aqui, Jair, sobre a tua trajetória, como é que tu começou na aviação, enfim, nós vamos fazer um bate-papo aqui um pouco mais descontraído aí. Boa noite, Jair. Obrigado pela tua vinda. Boa noite, presidente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no AsaCast falando de uma coisa que todos nós gostamos, né? Que é a aviação. Pois é. E o Jair, onde é que foi picado assim pela aviação? Eu sei que a tua história como bombeiro já foi antes da aviação, mas a aviação em si, assim, como é que foi aquele up que deu na tua vida? Como é que foi? Eu já acho até que eu fui picado pela aviação muito antes de querer ser bombeiro. Todos nós, acho que na infância, gostaríamos de ser pilotos, né? Em diversas carreiras. Eu tinha o sonho de ser piloto na Força Aérea Brasileira. Quando eu entendi o mecanismo para ingressar na Força Aérea, acabei passando da idade. E aí, quando deu a oportunidade de ir para a área da aviação, aí sim, após ser bombeiro militar, eu caminhei nessa direção. Então a tua carreira começou como bombeiro militar, em Indaial mesmo? Indaial, fui bombeiro voluntário em Indaial. Você é natural de Indaial Eu sou natural do União da Vitória, no Paraná. e mora em Indaial há tempo. Bastante tempo. Fiquei ali em Indaial alguns anos com os meus Uhum, pais. uhum, Meus pais são policiais militares, foram transferidos de cidade, eu acompanhei eles. E uhum. assim que eu terminei o ensino médio nessa cidade, eu estava em Porto União, eu voltei para Indaial para fazer faculdade. Então a família já tem algo militar no negócio, no sangue, né? A tua mãe e teu pai? Minha mãe e meu pai são policiais militares, Olha agora só. os dois na reserva. Olha só. Né? E aí você foi pro lado bombeiro. Na época, bombeiro também era policial militar, né? Eu acho que era através da PM, não era assim? Tinha acabado de se separar, faziam 2 anos que o bombeiro tinha se separado quando eu Aham. ingressei no bombeiro militar. Eu cheguei a fazer concurso para PM, passei, fiz a inscrição na Polícia Militar, mas depois que saiu o resultado do concurso do bombeiro, acabei vendo o sacrifício que meus pais faziam, né? Uhum. E vendo o risco que eles corriam, acabei optando numa carreira um pouco diferente. Por esse lado, né? Tá, e a aviação, Jair? Porque assim, ó, se eu não me engano, tu podes até recordar isso, porque, vamos lá, nossos ouvintes, amigos, amantes pela aviação, né? Os Arcanjos em Santa Catarina começaram em 2010, se eu não me engano, é isso? 2010, 20 de janeiro de 2010, nossa E, fundação. e onde é que tu aparece aí em 2010 ou foi depois? Me conta aí de como é que foi onde é que tu se achou na equipe do Arcanjo? Eu tinha essa vontade de ser piloto e acabei estacionando o sonho da Força Aérea por ter passado da idade. Me Sim. dediquei à carreira do direito. Me formei na faculdade de direito Uhum. e aí comecei a traçar um novo objetivo que casava com a aviação. Minha meta era ir para a Polícia Federal e lá para a aviação operacional da Polícia Federal. Só que nesse caminho, eu virei bombeiro militar, virei soldado do Corpo de Bombeiros. E em 2009 eu fiz concurso para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. E já no início de 2010, o bombeiro alugou a sua primeira aeronave. E o trabalho de bombeiro é um trabalho muito apaixonante, né? A gente acaba tendo uma realização profissional muito grande. Quando eu consegui casar a atividade aérea com a atividade de bombeiro, mergulhei de cabeça nessa função e estou até hoje. Legal. E tu é piloto também de planador, que eu sei. Tu és afixa também? Sou piloto asa fixa, eu tenho monoterrestre, sou piloto privado. Hã, Acabei não seguindo nessa carreira para dar na preferência para asa rotativa. asa rotativa. E o hobby é piloto e planador. Eu entrevistei esses dias o Zibel, né, que tu conhece também, que faz parte da equipe do planador, e eu falo que ele é um ratão de hangar, né. Ele é meio rato tu também é um pouco rato de andar, porque às vezes tu não tá lá no helicóptero, tu estás aqui no aeroclube voando planador, né, ô Jair, é isso? Ah, não, quem gosta da aviação tem que estar por perto, né? Ou falando sobre aviação, ou discutindo, ou tá no celular mexendo, pesquisando sobre aviação. Sim. E o planador foi o local que eu encontrei que possibilitava, né? Financeiramente é muito mais acessível fazer o voo de planador. E quando nós buscamos um hobby, é claro que profissionalmente o planador também tem o seu grande valor, Sim. mas no meu caso, que buscava uma aviação
que tinha um conteúdo de maneira profissional, mas ao mesmo tempo era mais acessível, o planador foi o local que eu escolhi para me dedicar. Se identificasse bastante. É. O que que o planador, assim, ele lembra, né, o do helicóptero, o que que ele porque tu é piloto de asa fixa também, Sim. ok? Então o que que ele lembra, o que que, vamos dizer, coincide no teu ver, assim, o que que te ajudou, o que que fala um pouquinho dos 2, porque são 2 Sim. coisas diferentes. Eu percebo que o planador ele tem uma resposta semelhante ao helicóptero em relação à sensibilidade dos comandos. Então, o helicóptero ele tem o manche do helicóptero, nós chamamos de cíclico, né? Comando cíclico. O helicóptero que eu voo é o AS-350, o Esquilo. Que é esse helicóptero aqui, ó, o Arcanjo 03. Isso, é um Esquilo B2 esse, e ele tem assistência hidráulica. Então, qualquer pequeno movimento nele, o helicóptero responde. E o planador tem uma resposta parecida. Eu consigo sentir muito a aeronave na mão. O avião ele tem uma tendência de estabilidade um pouquinho maior. Então, me parece que o avião, a depender do modelo, é claro, ele tem uma tolerância um pouquinho maior ao erro. Claro, estou comparando com as aeronaves que eu voei, né? Principalmente a linha Cessna, Sim. que é uma aeronave mais dócil. Então, do planador do helicóptero, eu compararia nesse sentido. Você sente a aeronave mais na mão e você comanda e sente uma resposta da atmosfera. Legal. E é bacana o nosso ouvinte ele entender isso aí, né? Porque tô aqui falando com o Jair, sócio, né? O Major Jair, que é o major, que é o comandante aí do Arcanjo 3 também. Mas esse feeling é muito importante, tá? Porque a gente tá falando aqui com aluno, com entusiastas, com pessoas que querem ingressar na carreira. E eu, no episódio anterior, falei para o Zibe uma coisa engraçada, interessante, e você acabou de repetir isso. Eu comecei com asa fixa, e depois eu fui para a asa rotativa. Mas o que mais me assimilou na asa rotativa foi o planador. Porque aquela finesse do comando. É impressionante como o planador ajuda no voo do helicóptero. Assim, não sei se é a sensibilidade ou é aquele detalhezinho que tu tem que mexer pouco mesmo, aquele sentido, né, Jair? Eu acredito que seja. No caso dos helicópteros, geralmente eles são assistidos por hidráulico, né? Sistema hidráulico. Então ele acaba tendo uma sensibilidade em decorrência desse sistema, a sensibilidade artificial. Sim, Mas os planadores, como eles são muito leves, né? Qualquer turbulência na atmosfera, qualquer modificação, sente. você consegue sentir no comando, você consegue reagir a esse sentimento. E eu penso que a aviação tem alguns modelos de aeronaves que são mais próximos uns dos outros para pilotar, Sim, mas estar imerso nesse meio acaba dando bagagem para qualquer sistema, né? sim. Qualquer tipo de aeronave. Eu lembro que nós fizemos uma enquete, um estudo totalmente informal, uma vez, um churrasco entre pilotos lá do Boa, que foi assim, qual foi minha primeiro pairado que eu fiz de helicóptero, né? Em que hora que foi? E nós fizemos uma média e deu aproximadamente o seguinte resultado. Isso aqui não tem critério científico, né? Sim. Foi mais uma pesquisa de boteco. Geralmente os pilotos que vieram do avião, por exemplo, eles tiveram parado no helicóptero na segunda hora de voo. Enquanto que os pilotos que entraram direto no helicóptero acabaram fazendo um parado apenas na sétima hora de voo. Parado rústico ainda, mas demoraram um pouquinho mais. Então, a pessoa, quando ela está imersa na aviação, ela acaba transportando de uma aeronave para outra algumas coisas básicas: circuito de tráfego, regras de tráfego aéreo, operação de rádio, Que é muito até parecido, né? posição dos instrumentos, indicação de velocidade. Então, a carga mental, quando você vai de uma aeronave para outra, acaba sendo facilitada, né? Você consegue concentrar naquilo que ela é diferente. Tem coisa Sim. que você já tem na tua caixa de E o que ferramentas. você acabou de falar é verdade. Eu na primeira dentro das 2 horas foi a primeira vez que eu pairei com o helicóptero. E na terceira hora eu já conseguia pousar, fazer pouso 4 pontos. E te digo mais, na primeira hora que eu voei de helicóptero, eu achei que eu nunca ia conseguir voar de helicóptero. Quando eu voei a primeira vez com aquele troço, eu falei: "Cara, isso aqui eu não vou conseguir voar". Aí eu me lembro que o piloto estava comigo, né, ele falou: "Não, não, é só você assimilar um negócio. O comando não é que nem não vai estolar, né. Sim, Então, ciclo com coletivo, que é o contrário, né, sim, é sempre esse movimento aqui, e ter o delay". Ele falou 2 coisas, é o delay, não fica brigando, o helicóptero está balançando, segura firme, né, ele vai se estabilizar, porque como ele tem um pequeno delay, né, Jair, tu pode falar melhor que eu, tem muito mais hora do que eu, se tu ficar brigando com ele, ele fica que nem um pêndulo, tu não para mais, é isso, né? é isso. Nós comentamos com os pilotos mais novos sempre que você tem que dar um comando pro helicóptero, esperar a Esperar. resposta dele, e aí a partir da resposta dele, eventualmente aplicar um outro comando ou não. Isso. Então, o principal problema do pessoal é tentar dar um comando em cima de um comando que nem foi respondido pela aeronave Que é um ainda. caso de asa fixa. Asa fixa é isso aí. Deu um comando de lado,
ele já coloca para corrigir. O helicóptero não pode fazer isso. Não, tem que Senão ele fica num esperar. pêndulo e tu não segura mais o helicóptero. Exato. E isso eu consegui assimilar no começo. E na primeira hora que eu voei, eu falei, cara, eu não vou conseguir voar. E aí depois, quando eu assimilei esse lance de esse jogo aqui, Sim. acabou. E depois o stall, né? Que tu vem estolando, né? Quer dizer, tu vem na curva do homem morto, né? Sim, sim. Então foi duas coisas que eu tive que virar uma chave, tá? Diferente de alguns pilotos que a gente sabe, né? Que começam com asa rotativa, não sei se foi o teu caso, e depois foram para fixa. Foi fixa, né? Foi fixa primeiro, depois foi a É. rotativa. Vamos lá, de novo, papo de hangar, o que eles falam lá? Comentam, né, na nossa pesquisa de boteco lá É, no batalhão, que o piloto de asa fixa, ele tende a ser mais padronizado que o piloto de asa rotativa. entendi. E o piloto de asa fixa, ele tende também a estar com a cabeça muito mais à frente da aeronave que o Vou na piloto de asa frente. rotativa. Porque a versatilidade que o helicóptero dá, ele acaba, vamos falar aqui sério, deixa a Sim, gente preguiçoso, né? deixa. Porque você sabe que se der um problema, eu pouso aqui, eu pouso ali, eu pouso lá. Isso. Hoje de manhã nós atendemos uma ocorrência ali em Gaspar, um grave acidente ali entre Gaspar e Brusque, um deslocamento bem complicado, meteorologia degradada pra caramba, até o pessoal que Uhum. viu o Arcanjo passar na ponta aguda ali, meio lambendo os prédios, era importante acordar o pessoal nessa hora para ter uma ocorrência. Sim. E a gente percebeu isso aí, a gente vai avançando com a meteorologia degradada e sempre, eu posso pousar aqui, eu posso pousar lá. E no Sempre tem uma alternativa o helicóptero, né? sempre tem. E no regresso eu tava pensando, eu tô aqui a 400 pés, na final pro aeroporto de Blumenau, e se eu tivesse com um avião? Uhum. Como é que eu teria feito esse deslocamento de ir até lá em Brusque, Sim, sem saber se eu não estava cortando o cordão umbilical com a minha pista, né? sim. Então, o helicóptero dá essa versatilidade, e o lado ruim disso é que o piloto acaba ficando acostumado com a versatilidade. Eu sempre digo, né, para pilotos que voam só aeronave de asa fixa, né, a versatilidade que tem o helicóptero é coisa de outro mundo, né. Vamos lá, tens um negócio para resolver numa cidade que não tem aeroporto, e não é nem a cidade que não tem aeroporto, tu vais pousar na empresa do cara, tu vais pousar num pátio no lado da casa do cara, tu vai resolver o teu negócio exato. Ele é mais lento, ele tem alguns helicópteros, né, que é a questão de não voar por instrumento, não voar à noite e tal, mas a versatilidade que tem o helicóptero. Tu podes falar isso melhor do que nós, por causa do resgate? Quantos resgates talvez vocês já fizeram que pousaram no quintal da casa vamos dizer, a pessoa se infartando Sim. ou algum acidente? Alguns. Literalmente no quintal da casa a gente pousa com alguma frequência. Teve um caso até de um colega meu que estava estagiando comigo, ele estava na última fase para virar comandante. Ele fez um pouso para o atendimento que eu achei que a nave não cabia. E acabou, né? Acabou Deu que ela certo. coube. Deu certo. Eu acompanhei o gerenciamento de risco dele, assim, até foi uma ocorrência de destaque para ele. Ele pousou aqui, o pessoal conhece a nossa região, ali entre aquela ponte sobre Itajaí-Açu, em Apiúna, Uhum, e até o Trevo de Ibirama, tem uma região que passa ali, que é à direita, quem está subindo a 470. À uhum, direita é um paredão de pedra e à esquerda é o rio. uhum. Então tem praticamente só a BR-470 com fiação ainda. E Que é ele o é grande inimigo do helicóptero, né? muito, muito problemático para nós. Sim. E ele optou em tentar colocar o helicóptero ali, foi encaixando, foi ajustando, foi conversando com o tripulante, né? Nós não vamos sozinhos, temos uma tripulação junto. E o helicóptero tocou e ficou na BR-470. Então, uma coisa que é impensável para um avião naquelas Uhum, condições, né? uhum. Claro, não tem uma aeronave que é melhor ou a outra, Sim, né? cada um tem a Cada sua uma tem a função. sua função, sua característica. Legal. Ô Jair, e assim, ó, para o nosso ouvinte, né, quando você faz o curso, por exemplo, no Aeroclube, né, que é um curso de piloto privado, depois piloto comercial, ele tem um número de horas e a companhia geralmente chama ali com 500, 600, 700 horas, ele já está empregado, vamos dizer, tanto numa companhia aérea ou numa aviação executiva, né? Como é que funciona, no caso militar, vocês? Como é que funciona a formação de vocês até chegar no comando de um arcanjo, tanto asa fixa quanto asa rotativa? Como é que, para explicar para o nosso ouvinte aí? A nossa carreira, ela é uma carreira que ela é espelhada com a do exército em relação às funções. Então nós podemos começar lá a carreira dos praças como soldado ou a carreira dos oficiais como aspirante, que é um estagiário, né, e logo depois tenente. Então os pilotos dos arcanjos são oficiais do Corpo de Bombeiros. Já tem que estar na carreira do Corpo de Bombeiros, feito academia. Ele tem que ser um bombeiro para depois ser piloto. Exato. Tá. Nós não temos a modalidade ainda de receber pilotos de fora, não há impedimento legal desde que a gente faça uma alteração na lei, né? Uhum, uhum. Mas é uma viabilidade que poderia ser feita. Hoje em dia, só pilotos militares, né, só do Corpo de Bombeiros Militar que são
autorizados a fazer a seleção para virar piloto do Uhum. Arcanjo. Aí ia depender do momento. Tem alguns que fizeram por conta própria. Eu fiz por conta própria o curso de piloto helicóptero, ou piloto privado de helicóptero. Tem alguns colegas que ganharam do Estado esse curso. Então, a depender do momento financeiro do Estado, da necessidade da corporação, é feito o processo seletivo e aí nós ingressamos Numa escola. nós fizemos um processo seletivo para ingressar na atividade e depois, no Batalhão de Operações Aéreas, nós fazemos a formação. A formação lá começa com o piloto privado de helicóptero, que geralmente é feito no helicóptero convencional, né, geralmente o Robson 22. Uhum. E depois que é finalizado esse curso, o candidato já tem a licença de piloto privado, ele volta para o nosso batalhão e daí nós fazemos duas coisas. Nós fazemos a habilitação em helicóptero a turbina, né, a reação, que é o caso do Esquilo, e nós fazemos uma adaptação também para o serviço. Né? Nossa regulação é o RBAC 90, e o RBAC 90 ele exige pelo menos 10 horas no modelo da aeronave para que a pessoa trabalhe na corporação. Mas, por exemplo, você vai iniciar, você vai contratar normal, contrata uma escola privada, no caso aqui, nós temos uma escola privada aqui em Porto Belo, né? Que é Sim, plano de voo, e você vai fazer as 45 horas, certo, ok? certo. Mas eu até embarcar no helicóptero para ser comandante, qual é o percurso que eu corro aqui até eu ser comandante? Eu sei que eu vou ter que fazer muitas horas aqui. Dessas 45 são mais 10 para você embarcar no Arcanjo para começar a trabalhar como copiloto. Tá. Nós chamamos de comandante de operações aéreas essa função. Ele faz a interação da aeronave com as equipes de terra. Ele fica sentado no local do copiloto. Do copiloto, Tá. né, ao lado do comandante, ele tem os comandos, ele é um piloto habilitado, mas a principal função dele naquele momento é fazer a interação da aeronave com as equipes de terra e observar o comandante decidindo. O comandante, conforme ele ganha experiência, o comandante vai liberando os comandos para ele, então ele faz um reto nivelado com o esquilo, Uhum. depois ele faz uma aproximação para o aeroporto, e assim ele vai cada vez mais recebendo permissão de fazer procedimentos mais complexos. Nós temos uma ascensão técnica e o requisito mínimo do RBAC 90 são 500 horas de voo 500 horas totais de voo no modelo da aeronave, 500 horas. 500 horas, para ser comandante. Esse é um dos requisitos. Mas o RBAC 90 ele tá adequado, porque não é o mesmo táxi aéreo, né? Não. 90 é militar, o que é? O RBAC 90 são operações aéreas de segurança pública, Ah, tá. aviação pública. Pública, tá. Há esse RBAC de 2018, ele foi um desmembramento do RBAC 91. Que é o táxi aéreo. O 91 é geral, da aviação geral. Ah, tá, geral. O Isso. táxi aéreo é 135. 135. Então, o que aconteceu? Nós ficávamos dentro do RBAC 91 como uma exceção, né? A gente era aviação geral com algumas liberdades. Uhum. E aí a ANAC fez uma consulta pública, reuniu diversos operadores, e nós estabelecemos um RBAC próprio, que ele é basicamente o esqueleto do RBAC 91, Uhum. com algumas liberdades que nós temos por força de legislação, somado a algumas vantagens, vou dizer assim, que as escolas de aviação têm, que o táxi aéreo tem, que a companhia aérea tem. Então nós temos nossos próprios examinadores credenciados, que seguem um processo muito parecido com o táxi aéreo, mas é um processo interno. E a própria regulamentação ela estabelece alguns limites, pessoal mínimo, documentos que a unidade tem que ter para manter o nível de segurança. Entendi. Então, na verdade, para ele ser comandante desse arcanjo aqui, ele tem no mínimo 500 horas. No mínimo. No mínimo. Eu conheço um colega só do nosso batalhão que chegou a comandante com 500 horas. Uhum. Mas a maior parte de nós chega com 520, 550, 600, 700. A depender da evolução técnica do candidato, do momento da carreira dele. Sim, e são vários avaliadores antes de checar, com certeza, né? Vocês mesmos, os pilotos mesmo, ficam fazendo a avaliação dele, né? Fazemos. Nós temos, ao longo dessas horas, tem diversos momentos que são estágios que são feitos com objetivos determinados, e aí o candidato ele simula a função de comandante e ele é avaliado pelo instrutor de voo. E nesse aí é preenchido uma ficha que fica arquivada, é uma das obrigações que nós temos perante a ANAC. Sim. Hoje vocês têm 2 helicópteros, né, em Santa Catarina. 2 arcanjos, né? E quantos pilotos são? Quantos comandantes efetivamente são? Nós tivemos uma reestruturação na nossa unidade aérea agora, por determinação do comando geral. Nós ficamos com 6 comandantes de helicóptero. 3 na base de Florianópolis, 3 na base de Blumenau. Não é muito, né? Não. Parar para pensar, porque é todos os dias, né, Jair? É relativamente apertado, principalmente porque a nossa função primordial não é ser
piloto de helicóptero. Nós somos oficiais do Corpo de Bombeiros e uma das atribuições é ser piloto de helicóptero. Uhum. Então, aqui em Blumenau, por exemplo, nós temos uma estrutura militar que é uma companhia, segunda companhia do Batalhão de Operações Aéreas, e essa companhia eu sou o comandante. Uhum. Então, eu tenho atribuições administrativas, eu tenho que cuidar da carreira dos soldados que trabalham comigo, contratos de alimentação, enfim, existe toda uma gama de atribuições que nós cumulamos com a atividade de voo. Uhum. Tem mais isso aí. Então, quem conhece um pouco, uma tripulação para um helicóptero para três pilotos, é bem pouco, né? É normal isso no Brasil? Como é que funciona? Porque, assim, tem a questão de vocês, tem a questão da Polícia Militar, tem a questão da Polícia Rodoviária Federal, que eu acho que é mais, eles têm mais pilotos, né, pela informação, e a Polícia Federal, que também tem mais. São unidades aéreas bem maiores, essas que você citou, né, principalmente de órgãos federais, e eles acabam reunindo em Brasília um grande contingente. A Polícia Militar tem uma peculiaridade que nós acabamos tendo uma possibilidade de evitar, que é a necessidade de ter um copiloto. Então, o RBAC 90 ele comenta que o esquilo, apesar de ser autorizado a operação Single Pilot, né, pela Airbus, do fabricante dessa aeronave, a operação exige 2 pilotos. É mais ou menos o que acontece com o táxi aéreo ou com a companhia aérea no Caravan, né? O Sim. Caravan é um avião para um tripulante apenas, colocou no táxi aéreo tem que ter pelo menos 2. Então, nós, por regulamento na RBAC 90, para nós operarmos com as liberdades que o RBAC 90 nos dá, nós precisamos ter 2 pilotos na cabine. Só que o RBAC 90 faz algumas exceções. Então, operações de carga externa, que há uma limitação de peso na aeronave, ele libera que nós operamos sem o copiloto. E também, quando há necessidade de instalar o kit aeromédico homologado para transportar pacientes, Uhum. o RBAC 90 também ele permite nossa operação sem copiloto. A Polícia Militar acaba passando essa dificuldade, porque a operação aeromédica deles não é tão rotineira quanto a nossa, né? Não é a finalidade do principal do órgão, né? Embora eles atuem em apoio a outras entidades. E claro, o helicóptero policial sempre tem o risco de ser alvejado, né? Então, Diferente do de vocês, né? um piloto acabar tomando um tiro, né? O outro piloto consegue assumir os comandos e levar a nave em segurança para longe da área quente. No nosso caso, até a própria atitude do Bombeiro de Santa Catarina, a gente acaba frisando bem para pessoas mal intencionadas que a nossa missão é um pouco diferente da Polícia Militar. Uhum. Respeitamos, trabalhamos juntos com a Polícia Militar, né? Somos irmãos, nascemos da Polícia Militar, Sim. mas quando chegamos num contexto de conflito, nós atuamos, fazemos o nosso papel, pegamos o paciente, o ferido, combatemos o incêndio e saímos. Então, quem vai fazer a parte de repreensão, essas coisas, é a Polícia Militar, Polícia Civil, outros órgãos, Rodoviária Federal, por exemplo. E isso acaba que a nossa aeronave fica um pouco imune a esse tipo de agressão. De agressão. A gente acaba Nunca ficando. teve, assim, pelo que a gente sabe, nunca teve agressão desse sentido. Não temos histórico na Não. aviação. Já pousamos em local muito complicado, pousamos para atender Existe um conflito respeito, armado. né? Assim, algo diferente, né? Felizmente existe e a gente também evita de se envolver nesses conflitos, até para não manchar essa reputação, Sim. prejudicar o atendimento de alguma pessoa a pretexto Que de tá fazer um papel que precisando. não é nosso. É. Eu estava, esses tempos, estava baseado aqui também o esquilo que é da Polícia Civil. Sim. E a Polícia Civil, ela parece ter uma característica que, para ser piloto, o comandante tem que ser delegado. É isso mesmo? Eu não conheço o plano de ascensão deles. Tem que ser delegado para ser piloto do. É o mais comum que as corporações coloquem os cargos de chefia e direção na carreira de pilotos, mas eu tenho certeza que a Polícia Civil de Santa Catarina tem pelo menos um agente que é comandante de aeronave. Eu não sei como é que tá a regra deles nesse momento, mas o comandante Kaida, que voa lá acho que voa em Chapecó atualmente, não tenho certeza, mas ele é agente da Polícia Civil e é comandante de aeronave. Sim. Os que estavam aqui ano passado, retrasado, era tudo delegado. 2 delegados. Delegado. É. Interessante, né? Cada um tem um jeito de fazer, mas o que mais voa, se parar para pensar, é vocês e a Polícia Militar, né? Que mais estão no ar, assim. Nós temos a nossa atividade de atendimentos primários, né? Serviço de resgate, combate a incêndio de vegetação. E nós temos uma demanda que é bem expressiva, que é o transporte aeromédico entre hospitais da nossa região. Então, nós não podemos pensar que cada hospital ele consegue ser resolutivo com todos os pacientes. Por exemplo, aqui na nossa região, quem faz cateterismo é o Hospital Santa Isabel. Tem algumas outras unidades sendo abertas, né? Tô falando em relação a municípios pequenos. Mas quem faz cateterismo é o Hospital Santa Isabel. Então, o cidadão tem um infarto lá em Pomerode, ele é levado para o Hospital de Pomerode, passa por uma avaliação, ele é transferido para o Santa Isabel e o cateterismo é no Santa Isabel. Acidente vascular cerebral, que é o derrame, também acontece uma coisa muito parecida.
Então o Arcanjo tem uma grande demanda de ir nesses hospitais, porque esse transporte também ele tem tempo, ele é tempo dependente, e esse transporte tem que ser feito sempre com um médico acompanhando, porque o Uhum, paciente pode afundar e instabilizar a qualquer momento. uhum, Então, Indaial, Timbó, Pomerode, Rodeio, Ascurra, o Arcanjo voa muito essas regiões para trazer esses pacientes para grandes hospitais. Isso faz com que a gente tenha uma demanda de voo considerável nesse tipo de transporte. uhum. Me diz uma coisa, Jair, assim, uma curiosidade, né? Hoje são 4 ou 5 aeronaves, Arcanjo? São 5 aeronaves 5, são 2 helicópteros, e 3 aviões. o avião é 2 Caravan. E um Carajá, Embraer Ah, Carajá. tem o Carajá, é É. verdade. Então são 5 aviões. Me explica um pouco para o nosso ouvinte ele entender a operação. Você falou agora da importância do helicóptero, né? Que é entre levar, trocar o paciente também, atendimento, né? Porque o helicóptero não deixa de ser uma UTI, Sim. né? Atender imediato o paciente, mas a importância dos asa fixa, que a gente vê praticamente todos os dias aqui no aeroporto de Blumenau. Bom, os aviões eles têm duas missões que são as mais comuns, que é o transporte de órgãos para transplantes e o transporte de pacientes, né, ao redor do estado. Então existem pacientes que eles estão internados em hospitais menores ou hospitais que não têm a complexidade para fazer o procedimento que eles precisam, necessitam de uma transferência. Então eles são movimentados pelo estado por via aérea, através dos aviões também, acompanhados de equipe médica, mas lá a peculiaridade é que o tempo, o relógio começa a contar no momento que o paciente sai do hospital. Então, às vezes, essas transferências elas podem ficar alguns dias esperando acontecer, mas no momento que o paciente sai de uma UTI ou sai de um hospital, aquele tempo entre sair de uma UTI e chegar na outra UTI, ele tem que ser o mais curto possível e sempre assistido por um médico. Quer dizer, a aviação ela tem muito a ver com a resposta de vida que essa pessoa vai ter. Se não tivesse aviação, muitas das vezes, pode falar isso de cadeira, né? Muitas das vezes as pessoas iam morrer no caminho, é isso? Sem dúvida, elas iam morrer no caminho ou iam ser pior atendidas. Uhum, Nós temos procedimentos complexos de cirurgia cardíaca, por exemplo, em recém-nascidos, que são feitos aqui em Joinville, no Hospital Gesser Amarante. E nós temos inúmeros casos de pacientes trazidos do Hospital Regional do Oeste, lá de São Miguel do Oeste, aqui para Joinville. Então o caravan cruza o estado em cerca de 2 horas e alguma coisinha, sempre com a equipe de saúde acompanhando o paciente, enquanto que quando está indisponível, quando era inviável esse transporte, o paciente levava 15 horas, 16 horas vindo de uma ambulância, sujeito aos riscos que envolvem as rodovias, chacoalhando na própria ambulância. Então os aviões acabam gerando essa facilidade, né? E nós não podemos nos enganar que o sistema público de saúde ele é muito carente de recursos e quando você coloca complexidade num atendimento, uhum. é indispensável que ele tenha demanda. Então não dá para você abrir, às vezes, um serviço de cirurgia cardíaca infantil lá em São Miguel do Oeste, por exemplo, se isso vai ter um elevado custo de saúde e a demanda é baixa. Então acaba sendo concentrado em alguns polos cada tipo de atendimento. E aí as aeronaves, vamos lá, a operação, ela identifica qual é a melhor operação para a aeronave X e acaba trazendo esse paciente para aquele hospital, vamos dizer, porque tem mais especialidade naquilo que vai ser mexido, é isso, né? Isso, existe todo um fluxo, né, que a gente está falando de maneira muito resumida, Uhum, mas os hospitais pedem para uma central estadual a transferência, isso é básico para qualquer transferência, e essa central estadual ela direciona para os meios mais adequados. Em uhum, Santa Catarina existe um serviço que faz transferência de ambulâncias, mas eles são dedicados a trajetos mais curtos, ou até em apoio aos próprios aviões, né, como os aviões dependem dos aeroportos, então para sair do hospital e ir até o aeroporto, quem faz essas ambulâncias. uhum. E aí, destinos mais longe, né, eles são feitos geralmente com os aviões. Nós operamos no passado recente um King Air, e a gente fez repatriamento do Pará, por exemplo. Tivemos um voo internacional, fizemos repatriamento de Buenos Aires aqui para Santa Catarina. Por coincidência, eu tive um parente meu que infelizmente sofreu um acidente em Ilhéus, na Bahia, em férias. Acabou sendo repatriado também com uso de aeronave, né? Já estava o processo dele no sistema quando eu Uhum, fiquei sabendo. uhum. Então, não só piloto, às vezes a gente é usuário também do sistema. Eu já iria assim, voltando a falar aqui do uso dele, né? Essa importância que você falou é muito, muito interessante. E a questão dos órgãos, me explica um pouco melhor a questão dos órgãos. É com asa fixa a grande maioria, né? E a distribuição às vezes é feito com helicóptero, né? Porque ele recebe. Como é que funciona? Como é que vocês sabem?
para o nosso ouvinte, para ele entender como é que funciona esse fluxo. Essa pessoa, desde a pessoa que está esperando lá no hospital até o que está doando, como é que é essa engenharia? Legal, essa é uma pergunta bem bacana, porque nós, mesmo trabalhando com órgãos e fazendo parte dessa logística, nós começamos a entender alguns meandros bem recentemente. Como é que o arcanjo atua nesse sistema? O arcanjo começa atuando nos pacientes graves. Então, nós atendemos e transportamos aos hospitais pacientes que sofreram um grave trauma, sofreram um AVC, alguma coisa assim. Porque ela é uma UTI, O arcanjo é uma UTI. tá? Então, pacientes que não chegavam vivos no hospital, a gente consegue levar. Então, mesmo que a gente consegue salvar muitas pessoas, mas mesmo as pessoas que acabam indo a óbito no hospital, por ter uma morte encefálica identificada dentro do hospital, aquela pessoa vira um potencial doador de órgãos. Então, Santa Catarina tem um sistema bem estruturado, os médicos e a equipe de enfermagem conversam com a família de quem teve a morte cerebral identificada, perguntando se a pessoa manifestou desejo de ser doador de órgãos, o que a família pensa sobre isso. Identificado esse doador, é feita uma pesquisa do receptor e, a depender da distância que estão essas duas pessoas, os meios aéreos são empregados. É muito comum nós transportarmos órgãos que têm um tempo de isquemia, que é um tempo de suspensão da circulação, que acabam órgãos que têm pouco tempo de vida, digamos assim, fora do corpo. O coração é um dos piores deles, né? O Dá um coração exemplo para o nosso pessoal, assim, de horas. de 4 a 6 horas, a Tem que estar já depender. colocado na pessoa, vamos dizer. Tem que estar. O fluxo de sangue tem que ser liberado lá no receptor. Então não é só 4 a 6 horas o transporte. Tem que 4 a estar 6 horas é o momento que o cirurgião clampeia a aorta lá e os demais vasos sim, do doador, até o momento onde, depois de feito toda a libera. operação, libera o fluxo de sangue lá no receptor. E esse tempo é muito curto, porque as cirurgias acabam tomando uma parte do tempo. E aí as aeronaves atuam para tentar Você vê facilitar essa como logística. como isso é importante, né. Nós estamos falando aqui da operação, que parte da operação Arcanjo, né, mas, se a gente, focar somente a questão dos órgãos, vamos dizer, se tivesse uma estruturação maior no Brasil, imagina a eficiência disso, né. Quantas pessoas poderiam ser, beneficiadas, vamos dizer assim, né. Felizmente o Brasil é um país bem Evoluído nisso. evoluído nesse sentido, mas assim, nós vemos um espaço gigantesco para ser melhorado. Nós temos a Força Aérea Brasileira que recentemente entrou nesse circuito, né? Entrou de maneira formal, sempre prestou apoio, mas agora está em lei essa obrigação da Força Aérea de colaborar. As companhias aéreas também atuam, e eu vou dizer, falando dos arcanjos, né? Nós trabalhamos em tantas situações tristes que trabalhar com a doação de órgãos é um negócio muito legal, porque Pois você é. está levando vida, você está levando uma coisa boa, Ô quem Jair, recebe fica feliz. e já aconteceu, como estavas falando do triste, vamos falar do feliz agora. E já aconteceu de alguém que já recebeu esse transplante por causa de vocês, vir um dia bater ali no hangar de vocês e dizer: "Pô, cara, vocês salvaram a minha vida"? Tens alguma história disso aí? A nossa melhor história é de uma moça aqui de Jaraguá do Sul, da Isabelle. A Isabelle estava aguardando um transplante cardíaco já tinha um tempo, e ela fez uma palestra para nós, num treinamento nosso, e ela comentou que ela viu as forças dela, né, diminuindo, ela sabia que o tempo dela ia ser curto se ela não conseguisse esse órgão, e um dia ligaram para ela dizendo, olha, ela já com a mala arrumada em Jaraguá do Sul, falou, olha, teu coração está aqui em Blumenau, mas tem que chegar até tal horário, e ela não conseguiria chegar nesse tempo. Aí ela falou que correu até o quartel do Corpo de Bombeiros lá em Jaraguá do Sul, pediu ajuda, e eles ligaram para o Arcanjo. Nós saímos aqui de Blumenau, eu não era o comandante nessa época, ainda eu era o copiloto do Coronel Prates. Nós fomos lá até Jaraguá do Sul, no heliponto do Hospital São José. Aí embarcamos essa moça, trouxemos aqui para o Hospital Santa Isabel, em Blumenau, onde o cirurgião foi receber ela lá no heliponto já. E assim, ver o sorriso dela, ver a felicidade, é uma coisa indescritível. Nesse dia nós fizemos uma combinação de meios aéreos. O Para Arcanjo, agilizar, né. para agilizar. Então, enquanto o Arcanjo 03 saiu de Blumenau, foi a Jaraguá do Sul e levou para o Hospital Santa Isabel a receptora, o Arcanjo, um avião nosso, que já não está mais em operação, o Cessna 210, ele saiu de Florianópolis com o cirurgião e com os equipamentos e ia fazer um implante nessa moça.
Então o avião chegou aqui em Blumenau, que era o cirurgião principal, né, que ia fazer a operação. O Arcanjo deixou, o helicóptero Arcanjo deixou ela lá no heliponto do Hospital Santa Isabel. Nós voltamos aqui no aeroporto de Blumenau, o avião já havia pousado e nós pegamos com o helicóptero e levamos ainda o cirurgião lá para o Hospital Santa Isabel para fazer a cirurgia da Isabelle. E foi muito bacana, a cirurgia correu tudo bem, ela mandou fotos para nós depois fez uma visita. E uma operação que houve integração, né, dos dois Que tipos de legal. asas. Isso aí para a população ela entender um pouco mais a importância desse equipamento, né? Porque muitos não sabem, né? Poxa, eu ouço falar, o Blumenau nem precisava ter aeroporto, Blumenau não precisava nem ter escola, Blumenau não precisava nem ter Arcanjo. Mas o que está por trás de um aeroporto, que é o modal, né? É um modal, é como se fosse uma rodovia, como se fosse uma estrada, né? O que está por trás disso simplifica em vidas, né? Vidas sendo salvas, vidas sendo conectadas. Se tu citasse um exemplo, mas se fosse para deixar, tu ia falar até amanhã aqui de exemplos que acontecem de transplante, né? E Blumenau é referência, né, Jair? Blumenau é referência na questão de transplante, não só de coração, né? De outros órgãos também, né? Diversos órgãos, o Arcanjo vai a diversos municípios buscar órgãos para transplante. Não muito tempo atrás nós fomos a Criciúma, por exemplo, pegar rim para transplante, também veio aqui para o Hospital Santa Isabel. E é sempre uma operação muito que a gente fica muito Essa feliz, deve ser satisfatória, né? muito satisfatória. E Muito. depois tu saber da pessoa, né? Como também deve ter acontecido o infarto e outras coisas por causa do Arcanjo, da velocidade que aconteceu a busca, o salvamento ali, essa pessoa sobreviveu. Deve ter acontecido um monte de histórias assim, né? Muitas histórias e assim, o Arcanjo está instalado no aeroporto de Blumenau, a infraestrutura aeroportuária do helicóptero é fundamental que esteja aqui no aeroporto. Nós recebemos alguns convites já para ocupar outros espaços na cidade. Não, o local de aeronave é no aeroporto, né? Abastecimento, ruído, até o planejamento de operação noturna, né? Esperamos que em breve a gente tenha a nossa homologação. E quando o Arcanjo está em manutenção, a nossa equipe de saúde ela fica disponível aqui para a região norte do município, né, de Blumenau, com o uso de uma caminhonete. Então, os bombeiros atendem, o SAMU, as básicas do SAMU atendem, aqui é a região norte, mas nossa equipe também consegue ir levar muito do que o Arcanjo leva para a ocorrência, que são os equipamentos, a equipe de saúde, num raio muito menor, né, porque é um veículo, mas a gente consegue ainda manter alguma qualidade de serviço aqui. Me lembro que uma vez você comentou, acho que teve um acidente aqui em cima, não sei se foi Rio dos Cedros, aqui em cima. Se fosse de carro, ia demorar um tempo a mais, de helicóptero, vocês levam 7, 8 minutos até lá, né? Tu lembra disso aí que aconteceu? Eu não lembro do caso específico, mas o tempo de voo até a região central de Rio dos Cedros é É esse. rápido, né? E as barragens lá, aquela região turística que Rio dos Boa, Cedros tem, nós boa. acabamos atingindo em 10, menos de 15 minutos a gente está lá para Então apoiar o imagina, se turista. tiver que deslocar hoje um equipamento, um veículo, um carro, até chegar lá em cima, a pessoa já era, né? É inviável. É inviável. Outra coisa que eu quero comentar aqui, Jair, que é de extrema importância, tu falaste do aeroporto, e eu vou reforçar aqui o modal, o equipamento que o nosso aeroporto é, principalmente na época de catástrofe. Nós sofremos com isso, né? Ano passado, em 2023, tivemos aí talvez 5, 6 enchentes, né? Eu lembro muito bem que vocês estavam permanecendo em Rio do Sul por algum tempo, em Taió por algum outro tempo, Uhum. enfim. Me fala um pouco mais dessa questão, dessa importância do arcanjo quando acontece esses eventos da natureza aí, que a gente sabe que ele se desloca para esse local e acaba atendendo uma população mais de perto. O Arcanjo, ele tem essa versatilidade, né, que é a inerente ao helicóptero. E as nossas equipes, elas são treinadas, nós temos estrutura planejada para fazer essa operação fora de base. Ela tem algumas peculiaridades, envolve outras dificuldades, mas a gente acaba posicionando a aeronave num local que a gente consiga exercer essa atividade de maneira mais adequada, né, para nossos cidadãos. E especialmente em Rio do Sul, nós temos ali, estou falando com uma pessoa natural de Rio do Sul, né? Ali depois de Ibirama, nós temos a serra, e aquela serra é curioso que assim é o ponto mais difícil de nós passarmos com meteorologia degradada. E nós já Tá sempre aprendemos isso. Tá colado ali, sempre né? colado. Então, quando tem uma pequena janela em situação de catástrofe ou até né, ocorrência com maior demanda,
nós posicionamos a aeronave no Alto Vale, esperamos uma janela dessa abrir, passamos lá para Rio do Sul, porque eu sei que eu estando em Rio do Sul eu consigo operar para todo o Alto Vale, indo pela Calha dos Rios, pela, né, voando em meteorologia degradada, mas eu consigo atingir. Agora, se eu descer para Blumenau, eventualmente eu não consigo subir de volta. Então nós temos essas peculiaridades de operação local, que a aeronave é recolocada, né, no terreno para que a gente possa atingir uma disponibilidade de atendimentos maiores, né, maior. Né? Uhum. Nós tivemos na enchente ano passado uma demanda grande de pessoas. Quando o rio subiu, pessoas não conseguiam sair das casas. Ficaram ilhadas dentro de casa, isoladas. Ilhadas, isoladas, sobem nos telhados e a gente precisa de uma aeronave que esteja disponível no local e que trabalhe com produtividade, né? Aí a gente muda um pouco o foco nosso. O nosso foco geralmente o que é? É pegar o paciente extremamente grave, levar uma equipe competente com muitos equipamentos e estabilizar aquela pessoa e Depois, levar ela para um grande hospital. Ali é o contrário, são pessoas que estão ilesas ou com lesões praticamente insignificantes, que a gente tem que remover daquela área de risco o mais rápido possível. E assim, eu falo pessoas, mas nós levamos animais também, né? São membros da família de muitas pessoas. E, enfim, é, agora, se fosse para dar uma fala, né, Jair, a gente está acostumado com isso, né? Acostumado, eu digo, a nossa região, né? Começa a subir a água, parece que as pessoas não acreditam que vai chegar a água ali e acaba ficando, por causa dos seus objetos, por causa da sua casa, acaba ficando ilhado, que aí é o perigo, né? E aí, claro, com certeza o helicóptero ele sempre vai dar prioridade para quem está precisando de uma emergência. Talvez ele ficar em cima do telhado não vai ser emergência naquele momento. A emergência é transportar um doente, um enfermo, né? Apesar do helicóptero estar aí. É mais ou menos isso? é isso, e é legal você tocar nesse assunto, porque as pessoas não podem esperar que o helicóptero vai resolver o problema delas. Porque a demanda é tão grande que se eu tiver numa cidade inundando, por exemplo, 500 pessoas sobre as casas, o helicóptero vai conseguir tirar quantas num tempo razoável? 50, 100 pessoas? Então muitas outras pessoas vão ter que sair por meios próprios, apoiada por vizinhos, por colegas, por terceiros, ou pelas embarcações do Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Militar, de outros órgãos que atuam em catástrofes assim. Mas ficar esperando nunca é o mais adequado. E isso vale para nós também, né? Nós não ficamos esperando a meteorologia degradar, como eu falei, né? Fechar a janela que nós conseguimos chegar num determinado local Para depois tentar passar. para passar. Ano passado nós fomos para Rio do Sul, achei curioso, nós pousamos no campo de futebol do Corpo de Bombeiros. Não tava um dia nublado, mas assim, pô, os Só planejadores que do é baixo comando ali, né? não, mas pô, achamos assim, pô, mas o pessoal mandou a gente vir pra cá, mas pô, o pessoal será que não se apavorou? E já o recado pro pessoal, ó, saiam das casas, a cota de enchente prevista é tanto. Ah, no dia seguinte o quartel já estava embaixo d'água ali, o campo de futebol que nós pousamos, já mudamos a operação lá pro Dom Bosco. Muito baixo ali, né? E teve uma noite que o helicóptero teve que sair do Dom Bosco, que a água chegou muito perto do campo do Dom Bosco, lá do colégio, e ameaçava passar. Felizmente não passou, mas a gente não podia pagar para ver. E como é que foi a experiência em Taió? Porque Taió foi uma coisa também totalmente fora, né? Quando você foi um pouquinho antes, né? Taió foi totalmente fora da realidade, né? Quem mora em Taió tem amigos lá. Uhum. Fala que do nada, assim, começou a invadir água na cidade e tal. Teve muita gente ilhada, né? Teve muita gente ilhada em Taió. Taió nós não atuamos muito no resgate de pessoas, tiramos várias pessoas de áreas de risco, mas Taió principalmente foi o atendimento pré-hospitalar que a gente acabou tendo uma demanda maior. Porque nesses locais, a partir do momento que a água sobe, ela acaba interrompendo rodovias, ela acaba interrompendo estradas, e os hospitais ficam praticamente ilhados. Então, casos que normalmente não são para uso da aeronave acabam virando. E a aeronave faz muitos transportes de pacientes que não estão gravemente feridos. Um exemplo que nós tivemos bastante em Trombudo Central, no Hospital Trombudo Central, nós chegamos a pousar 2 helicópteros, o nosso e o do Bombeiro do Paraná, simultaneamente, porque a demanda de pacientes chegando lá estava muito grande. E a maior parte era fratura de perna, fratura de braço, coisas que no dia a dia iam acabar indo para Rio do Sul com uma Uhum. ambulância, né? Iam ter procedimentos ali, mas iam ser encaminhados com ambulância. Sim. E ali nesse momento é só a aeronave que resolve. Agora vamos lá, né? Muitos vão ver esse episódio, né? Esse AsaCast, e vale a pena a gente falar isso para eles, né? Como é importante ter ele ponto, principalmente em hospitais, próximo a hospitais, próximo a clínicas. Nós estamos trabalhando aqui no Blumenau para ter pelo menos um heliponto no centro da cidade. Ah, mas é luxo. Não é luxo. Heliponto tem. Nós temos o problema de enchente que
cara, pode ficar 2, 3, 5 anos sem ter uma enchente, mas um dia ela volta, né? Isso com o Rio do Sul, isso com Taió, isso com Pouso Redondo, isso com Ituporanga. Como é importante você que está construindo, você que está fazendo uma clínica, pensar nisso também, Sim. né? Nessa questão do L ponto. E eu vi isso, acho que Taió, se eu não me engano, teve mais 2, 3 cidades que têm hospitais que já estão pensando em L pontos, que é importante. Fundamental. Taió foi inaugurado recentemente, o heliponto. Foi feito na Timbó também. frente. Timbó não está pronto ainda. Timbó, eles tinham um planejamento, acabaram mudando a obra do hospital, suspenderam a construção do heliponto para uma outra área. Aham, Em Dayal nós conseguimos fomentar um heliponto. Nós temos feito esse trabalho, né, esse corpo a corpo junto a prefeitos, secretários de saúde, falando especificamente do caso dos hospitais. sim, E lembrar que assim, a aviação é ecossistema. sim. Então o Arcanjo ele não opera isolado. Eu comento sempre com alguns colegas que desse pensamento, felizmente ele é minoritário, né? Mas o Arcanjo sozinho não manteria o aeroporto de Blumenau aberto, em que pesa a nobreza de sua missão. Uhum, O Aeroclube, talvez isoladamente, também não faria isso. A aviação executiva não faria isso. Não faria isso. uhum, Mas quando você junta todo esse ecossistema, você gera muita gente operando, você gera melhor qualidade de pista. No caso dos helicópteros, helipontos espalhados facilitam a nossa logística. Nós operamos direto em helipontos de empresários, de né, operadores privados. E quem tem um helicóptero tem um tanque de combustível para o seu helicóptero lá. E esse combustível estocado em situações de tragédia ele é colocado à nossa disposição. uhum. Nós tivemos um dano decorrente da enchente no nosso caminhão de abastecimento. E nós, uma ligação para um conhecido que é lá do aeroporto de Londres, Uhum. só estão precisando de abastecer. Ele disse, não, meu tanque está à disposição dos senhores. Uhum. A gente combinou uma reposição, depois Sim. devolver o combustível para ele, mas no final das contas o empresário acabou fazendo a doação do combustível para as aeronaves públicas operarem. Então, a aviação é ecossistema, né? Quanto mais tem, melhor todo mundo opera e o Arcanjo acaba potencializado na sua função. Sim, legal. Novamente, é uma ferramenta, essa ferramenta ela é de extrema importância, nós falamos aqui de busca e salvamento, de primeiros socorros, de catástrofe, né, que infelizmente a nossa região ela tem isso aí, né? Tem a questão do final do ano, né, que eu sei que durante o dia, né, vocês acabam operando em Balneário Camboriú por causa do índice de afogamento, né, no litoral, isso também acontece ainda, né, Jair? Como é que é? Nós geralmente vamos para o quartel de navegantes, já fomos para Balneário Camboriú, operamos em Balneário Camboriú, operamos a partir de Itajaí, e agora a operação meio que se sedimentou no Corpo de Bombeiros em Navegantes. Para o helicóptero, Itajaí Navegantes, Balneário Camboriú é meio que a mesma coisa, Próximo. né? Muito próximo. Inclusive, Balneário Camboriú, a praia central, ela é uma praia que acaba sendo mais tranquila para afogamentos. Ocorrem, mas são muito mais raros. Hum, E se você dividir pelo número de pessoas que vão para aquela praia, sim, é mínimo o índice de sim, afogamento. E na central de Balneário Camboriú. sim. As praias agressas é outra conversa. E o Arcanjo, ele acaba precisando ser reposicionado para melhorar o tempo de resposta às ocorrências críticas. Então, o afogado, ele primeiro tem a situação do resgate, quando tem um arrastamento, né? O arcanjo é acionado quando os meios da praia acabam tendo dificuldades, em decorrência Uhum, do número de pessoas ou das condições do mar. uhum, E também, após o resgate, o arcanjo faz suporte avançado à vida. É muito comum esses afogamentos culminarem numa parada cardiorrespiratória. uhum. E aí o arcanjo, após o resgate, já faz o atendimento pré-hospitalar desse paciente, conseguindo êxito muitas vezes. Interessante. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso telespectador aí, a questão da quem quem está na tripulação do Arcanjo, quando acontece uma ligação e o Arcanjo decola do aeroporto de Blumenau, porque muitos estão nos assistindo e sabem que o Arcanjo voa 3, 4, 5 vezes num dia, porque tem alguma coisa importante, senão ele não decolaria. Quem está nessa, quem são as pessoas que estão ali? São médicos, são enfermeiros? Quem é a tripulação do Arcanjo? A nossa tripulação básica, ela é composta por um médico e um enfermeiro. Ambos são profissionais com experiência em atendimento pré-hospitalar, suporte avançado da vida, e eles são profissionais do SAMU Aeromédico, da Secretaria de Saúde. E daí nós temos os bombeiros militares. Nós temos o comandante da aeronave, e dependendo do dia nós temos o copiloto da aeronave, que é aquela pessoa que está ganhando experiência para ser comandante um dia. Conforme eu falei, se tiver o kit aeromédico, ele acaba não tendo copiloto naquele dia. E nós temos dois bombeiros militares. Um sempre vai estar a bordo da aeronave, que vai ser o fiel, vai orientar o comandante em pousos mais restritos. Que é o que fica sempre pendurado pro lado de fora, olhando
É assim que eles falam, né? Mais É, para trás, para direita, para esquerda, é isso? principalmente a posição do rotor de cauda, né, que Sim. é uma coisa perigosa em helicóptero. E o segundo bombeiro militar, ele exerce a função de resgatista. Então, quando tem um procedimento como rapel, Hum. um vai orientar na aeronave e o outro que vai descer e rapelar para pegar o paciente. Além disso, nós temos bombeiros comunitários, que são profissionais que trabalham voluntariamente conosco, já trabalham nos quartéis do Corpo de Bombeiros, mas nós colocamos junto ao Arcanjo, e ele exerce a função de apoio solo. O apoio solo, ele é encarregado de ajudar a aeronave naquelas atribuições que não incluem o voo. Então, no momento do acionamento, o apoio solo pode pegar o GPS da aeronave e plotar a coordenada que foi repassada pela central de regulação. Nós optamos em fazer a partida do motor da aeronave aqui no aeroporto com fonte externa. Então, o profissional que vai conectar a fonte externa, após o motor da aeronave ligado, ele desconecta a fonte externa e recolhe. Eventualmente, se a aeronave tiver alguma demanda durante o serviço, no atendimento, ele pode deslocar com uma viatura para ir apoiar a guarnição. Acontece da meteorologia fechar e a aeronave não poder regressar para o aeroporto, então nós posicionamos ela no local seguro. E aí esse apoio solo vai até lá para resgatar a nossa tripulação, né, trazer por terra para Blumenau. Então o básico é isso: comandante, copiloto, dois bombeiros militares, o bombeiro comunitário que é o apoio solo, médico e enfermeiro. Nossa aeronave, tripulação completa, voam 6, né? O apoio solo fica, obviamente, em solo. E o mais comum, que é o atendimento pré-hospitalar, daí nós levamos apenas um bombeiro militar, né? Não há necessidade de fazer rapel, nenhum procedimento. Então, comandante, copiloto, médico, enfermeiro e um bombeiro militar. Eu lembro que ele tem alguns equipamentos que são extremamente importantes para o primeiros socorros, né? Se eu não me engano, desfibrilador, né? Ele tem mais um tipo para fazer um raio-x, é isso? Fala um pouquinho disso aí. E tem também uma UTI pequena, né? É isso? UTI de criança dentro O, do helicóptero? Nós temos uma incubadora, Incubadora. ela fica lá no hangar, né? Fica a nossa base sempre conectada à tomada para manter a temperatura. Então, havendo necessidade de fazer a transferência de uma criança que tem um peso muito baixo, ela é colocada na aeronave no kit aeromédico e ela é usada para o transporte. Uhum. Nós temos o cardioversor, que é um equipamento que faz a leitura do ritmo cardíaco, frequência cardíaca e outros parâmetros, né? Que eu estou sendo bem simplista, são muitos parâmetros que ele lê. Nós temos duas bolsas para cada profissional de saúde, né? Uma bolsa para cada um, né? São duas bolsas. A bolsa do médico concentrada em vias aéreas, material para intubação, materiais para contenção de hemorragias. E a bolsa do enfermeiro, que é uma bolsa principalmente para acesso venoso e medicações. Então, os equipamentos que se tem a bordo do Arcanjo são muito semelhantes ao que você encontra numa UTI. É claro que, como é uma aeronave, a quantidade de medicamento ela é bem mais Restrita, reduzida né? em relação a uma UTI. Mas também nós temos a possibilidade de reabastecer a cada atendimento. O Arcanjo 03 foi pioneiro no país no uso de ultrassom na cena de emergência. Então, nós participamos de alguns congressos de medicina de emergência e lá nós aprendemos, ou se criou a urgência, que o ultrassom é o estetoscópio do futuro. Nós temos aparelhos hoje que são o tamanho da mão, né, um controle remoto. Ele é pareado com o celular e através dele o médico consegue fazer um exame no local da emergência, mesmo não sendo especialista em radiologia. O médico consegue identificar pontos principais de gravidade, então identificar Se tiver uma a hemorragia. hemorragia interna, né? E coisas que a gente fazia de maneira indireta até alguns anos, né? Por exemplo, a hemorragia interna. Hoje em dia a gente consegue ver. Então a gente não liga mais para o hospital e diz suspeito de hemorragia interna. O médico na regulação ele fala: tem uma hemorragia interna, tem uma quantidade X de líquido livre, eu observei, é tal órgão que tá com dano ou não. E agora, esse ano aqui em Blumenau, nós tivemos a implementação do projeto Sangue Total. O sangue total é a possibilidade de bolsas de sangue voarem no helicóptero para fazer reposição de volume, né, de sangue, em pessoas que sofreram graves lesões. As pessoas às vezes são levadas a crer que qualquer pequeno hospital tem bolsa de sangue lá à disposição. Isso não é uma verdade. Então, o Arcanjo ele acabou se tornando uma ferramenta, um recurso com equipamentos que às vezes nem hospitais de porte médio têm, e um grande exemplo é o sangue. Nós fizemos a implementação por uma parceria com um médico pesquisador de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e somos um dos 4 países no mundo que usam sangue total no APH. Tem muitos países na Europa e nos Estados Unidos, muitos estados, que acabam não tendo essa possibilidade, aqui em parceria com a Hemosc nós conseguimos. Em resumo, o Arcanjo é praticamente um hospital aéreo.
Ele é praticamente um hospital. É um hospital. Por isso que é muito importante, né, a chegada dele, é muito importante o aeroporto, muito importante a equipe, como você falou, é um ecossistema. Imagina vários arcanjos em volta do Brasil todo. Quantas pessoas, né, poderiam ser salvas aí através desse belíssimo equipamento e lindo esse trabalho, né? E também, por último, eu quero perguntar se teve alguma experiência, como é que funciona no caso de incêndio? Porque quando acontece incêndio, a gente vê que tem um tipo de um pulsar o helicóptero. Como é que vocês operam? Como é que vocês mudam isso em cima da hora, assim, esse equipamento? Esse equipamento ele fica no nosso hangar, né? Ele é usado apenas em atendimentos que demandem o combate a incêndio através do lançamento de água. Incêndios em vegetação, o arcanjo ele pode atuar de diversas maneiras. Pode fazer um monitoramento para decisão de estratégia de combate. Ele pode fazer o transporte de equipes para apoiar no incêndio, seja de um quartel até o local do incêndio, seja no próprio área do incêndio em locais inacessíveis. E o mais comum, que é fazer o lançamento de água. Aquele dispositivo se chama helibalde e a configuração mais comum é que nós temos 500 litros de água para fazer lançamento. Então ele é montado no gancho de carga da aeronave. No caso do Arcanjo 03, nós temos a possibilidade de levar até 1 tonelada, 1.160 quilos, né? Mais de 1 tonelada. Mas com água a gente acaba operando com em torno de 500, 600 litros. Aqui na imagem dá para ver vagamente ali aquela parte preta atrás do farol. É esse gancho de carga. Ele é conectado por uma fiação na aeronave e o comandante tem a possibilidade de fazer o lançamento dessa água no incêndio para fazer o combate. Ele não atua sozinho, o helicóptero, né? Ele atua em parceria com outras unidades de terra, mas é mais um recurso que está à disposição das equipes. Que legal. Novamente, além de um hospital, agora é Hum. combate a incêndio, porque a gente está vendo muito isso na televisão, né? Principalmente ali na Europa, está praticamente pegando fogo em tudo quanto é lugar, e no Brasil, tá? E a gente vê muitos aviões e helicópteros fazendo essa função, né? De apagar ou tentar combater o máximo de incêndio, né? E esse helicóptero também é homologado para isso, né? E vocês são treinados para isso, né? Com certeza. E assim, nessas 500 horas que nós comentamos antes, um dos estágios é fazer um treinamento para lançamento de água em incêndio. Então, nós simulamos para o candidato ali, para quem está em ascensão técnica, algum cenário, e ele vai lá, configura o equipamento de combate a incêndio, ele decide qual que é o ponto de captação, qual é o ponto de lançamento mais adequado, e ele faz alguns voos, porque voar com o helicóptero com esse peso naquela posição acaba sendo um pouco mais desafiador. Nós temos limitações de velocidade, a aeronave fica mais instável Deve do ter que um já pouco é. de pêndulo É, embaixo também, né? é. Deve ter um pouquinho a sensação de pêndulo, não tem isso? Tem um pêndulo. Se eu fizer desacelerações muito bruscas ou acelerações muito bruscas, eu sinto a água devolvendo para a aeronave parte do movimento que eu fiz. Então exige um pouquinho mais de cuidado para manter a margem de segurança. Jair, para nós entrando na reta final aí do nosso bate-papo, né? E me diz uma coisa, o que mais te chocou, assim, vamos dizer, que porque assim, pô, vocês são profissionais, tu é piloto, é profissional, tu vê todo dia, tu vê alguma coisa que a gente não vê, né? Vamos dizer, né? Um acidente, alguém morrendo, alguém passando mal. O que mais, assim, nessa carreira tua como piloto, algo te impressionou, assim, que tu disse, poxa, isso aqui eu dei uma freada. Muito comum e, assim, eu vou dizer que semanalmente nós estamos impactados por alguma ocorrência e as que são mais doloridas, eu conversava com uma enfermeira sobre isso hoje, inclusive, de um atendimento nosso, que é as ocorrências aonde você chega e você tem pouco ou quase nada a fazer para o Uhum, paciente, porque ele já está em óbito, né? Ele está uhum. com ferimentos que são incompatíveis com a vida. É muito difícil quando a gente permanece no ambiente e a gente recebe a carga emocional de amigos, de parentes, de pessoas envolvidas. Uhum. Então, fazer a gestão dessa carga emocional realmente é bem complicada. Nós tentamos ser os mais profissionais que nós conseguimos. Mas tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá. O médico comentou comigo esses dias que voltou chorando para casa em decorrência de um atendimento. Enfermeiros, enfim, todos nós temos nós nos projetamos, né? São pessoas. O médico falou uma frase esses dias para mim que eu achei interessante, assim, ele comentando num atendimento com uma criança, que infelizmente a criança foi a óbito, e ele disse assim: sabe o que mais me doeu, Jair? Foi que eu pensei assim, eu não condenei aquele pai, eu não tive ódio dele, nada. Mas eu olhei para aquele pai que estava envolvido no atendimento da criança e disse: poderia ser eu. O que ele fez é o que eu faço com meu filho. Por uma série de circunstâncias de fatores, né? Ele teve um acidente, mas poderia ter sido o meu filho, poderia ter sido eu.
E quando a gente traz para nós esse atendimento, fica muito pesado. Uhum. E assim, eu tô há 17 anos no Corpo de Bombeiros, há 10 na aviação. Eu percebo que lidar com a morte mudou um pouquinho a maneira que eu pensava. É, a gente acompanha muitas vezes o fim da vida das pessoas, acompanha a dor dos familiares, e a gente acaba aprendendo que todos nós vamos ter um momento, né? Você se pergunta como vai ser o seu. Uhum. De nossa parte, o que nós fazemos para evitar isso é estudar, nos dedicar para evitar que seja dentro do arcanjo, né? Sim. Mas é interessante isso aí, porque muitos perguntam, né, as pessoas, amigos, né, poxa, como é que é eles emocionalmente, né? Porque uma coisa é ver você lá decolando, pousando e tal, mas com certeza carrega uma carga, às vezes, poxa, não deu certo, tentou reanimar e não deu, tentou chegar e não deu, né? Sim, Então tem isso, tem esse percurso. E não é só as coisas boas, mas tem as coisas que acontecem. Então existe uma carga e uma responsabilidade também em cima de vocês, né? E, cara, muito bom estar conversando contigo, é sempre bacana, né? Quase não falamos do Aeroclube, né, Jair? pois é. E fica novamente o convite para vir voar planador, para vir estar com a gente. O Jair é nosso sócio, está sempre aqui com a gente, aviador, apaixonado, piloto e planador, está sempre aqui com a gente. E é sempre uma honra, um prazer estar servindo vocês de alguma forma, tentando ajudar, porque o que o Arcanjo faz em Blumenau, o que o Arcanjo faz a nível nacional, porque aqui é Arcanjo, mas nos outros lugares são outros nomes, né? Sim, É algo maravilhoso, né? A gente vê os resgates, vê vocês chegando primeiro em grandes partes de cenas assim que são cenas degradadas, né? Então isso mostra a coragem de vocês, porque a gente sabe, a gente é piloto, sabe que muitas vezes precisa até mais coragem para chegar ali, né? Para pousar um helicóptero quase onde não cabe, para invadir uma rodovia, pousar um helicóptero, para um tempo degradado para tu chegar, que tu tem um certo risco, né? Então vocês também estão colocando a vida de vocês aí para servir a comunidade. Meu muito obrigado, tá, Jair? Muito obrigado mesmo, de coração. Se quiser fazer uma consideração final aí para a turma do Aeroclube, te agradeço. então só agradecer o convite, mandar um abraço para todo mundo do Aeroclube, que a gente se cruza nos corredores aí, ou se cruza na fonia. Agradecer sempre a prestatividade. Nós não temos nenhuma ocasião que a gente está decolando que chama na fonia que o pessoal já não alonga a perna do vento, o pessoal já não espera para decolar para dar preferência para nós. Isso é muito bacana porque no final das contas é isso que que a gente acaba entregando para a comunidade, né? O Aeroclube sempre foi um ponto importante de entrega para a comunidade blumenauense. Estamos à disposição, quiser convidar novamente que a gente vem contar outras histórias, daí Muito temos bom. bastante. História não falta, né? O É, Arcanjo tem muita história para contar, né? Muito bom, Jair. Novamente, obrigado, tá? De coração. obrigado. Toda a equipe do Aeroclube te agradece. Quero fazer menção aí, para finalizar, os nossos patrocinadores, a Flyjet Aviation, a Valhall, é isso, Ricardo? A Nuveman, Hangar 33 e o Aeroclube do Blumenau. Assiste, compartilhe e passa para os teus amigos aí o AsaCast. Grande abraço, até a próxima.